E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Que legal estar aqui de volta para a gente conversar um pouco mais sobre a Bíblia, conversar um pouco mais sobre as coisas que Deus tem falado através da sua palavra e as coisas que de fato a gente tem tentado destacar. A gente vê como a palavra de Deus de fato ela não passará. E logo no início eu quero te pedir que você, se tiver gostando, estiver achando interessante essas aulas, eu queria que você pudesse se inscrever no canal, pudesse também compartilhar essas aulas, encaminhar esses estudos muito breves, com o intuito apenas de difundir a palavra de Deus. A gente tem a oportunidade de ouvir, ler juntos e discutir um pouco mais sobre as coisas que têm chamado a atenção com relação à palavra de Deus, né? Muito interessante a gente ter o acesso, ter a oportunidade de ler a palavra, de ler as mensagens que Deus tem deixado para a gente e observar como isso se coaduna, como isso se propaga e como isso acontece no nosso dia a dia, na sociedade extremamente veloz, extremamente dinâmica, que tem, de certa maneira, para alguns tem evoluído e para outros tem involuído, por assim dizer. Mas o que a gente quer conversar hoje, o que eu acho interessante, um texto que me chamou a atenção por esses dias agora, eu queria te convidar para você abrir a Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. E hoje o nome do nosso estudo é Uma Fé Extraordinária na Provisão. Não é? A gente podia até aqui pensar em livros, em cânticos que remetessem a esse estudo, talvez um cântico muito a ver com isso, tem muita relação, é Rompendo em Fé. Guarda muita relação com o que a gente vai de fato ler a partir desse momento. Eu queria te convidar para você ler 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que coisa interessante, né? Que passagem bacana. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção nesse breve trecho que a gente leu é que essa mulher busca o profeta não para simplesmente falar das suas dificuldades, dos seus problemas, e também não era só para falar que um dos credores, porque o seu marido falecido havia deixado dívidas, mas um dos seus credores, na verdade, foi lá e disse: não tenho com o que me pagar, eu vou levar os teus filhos como escravos. Isso era, de fato, algo bem usual naquele período. Dívidas eram pagas também com pessoas que eram adquiridas como escravos, eram levadas como escravos. E o interessante disso tudo é que ela não vai regatear, por assim dizer, com o profeta. Ela vai expor o problema dela, mas antes de dizer que o credor bateu a sua porta e queria levar os seus filhos, o que ela diz? Olha lá no versículo 1. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É o primeiro desafio que ela coloca para o profeta. Ela diz: olha, nós não estamos falando de qualquer pessoa que morreu, nós estamos falando primeiro do meu marido, e só para você lembrar, profeta, o meu marido, ele temia ao Senhor. Quer dizer, essa ênfase dada pela viúva foi importante, talvez foi a informação divisora de águas, porque quando ela diz: meu marido morreu, mas ele temeu o Senhor, e tu sabes disso, ela, de certa maneira, transfere a responsabilidade para o profeta, para que ele possa assegurar a continuação da sua família, exatamente por conta
da relação que o seu esposo tinha com o Senhor. Então é muito legal a forma como ela conduz esse diálogo com o profeta, porque logo ela fala, mas ela já está se defendendo, dizendo: olha, ele quer levar os meus filhos, mas te recorda de um detalhe: o meu marido, ele temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Então eu preciso que você, como profeta, me ajude. E o profeta diz exatamente o que para ela. O que você tem em casa para pagar suas dívidas? Ela diz: olha, eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente nada. A tua serva não tem nada, senão umas vasilhas. Senão umas vasilhas. Olha o que ela fala especificamente. Ele pergunta: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Olha a profundidade disso. O azeite, e nós já sabemos disso, ele tinha uma importância diferenciada com relação aos outros produtos e alimentos naquele período. O azeite ele era utilizado para se fazer sabão. O azeite ele era utilizado na produção do alimento. O azeite ele era utilizado para iluminar, né? Ele é utilizado como remédio para se passar na pele. Passava por um processo, obviamente, mas no frigir dos ovos era exatamente para essas funções todas que ele tinha a sua boa prática, né? Então a utilização do azeite ela era, de certa maneira, em larga escala. Ela poderia ser utilizada de várias maneiras, vários métodos. Mas é interessante, é exatamente isso, porque ela diz: olha, o que eu tenho lá em casa é apenas vasilha. E inclusive estão vazias. E o que o profeta diz para ela? Olha, o que você tem já é suficiente, o que você tem já basta, né? E ele diz o seguinte: consiga outras tantas vasilhas. Acredite que nós vamos resolver o seu problema com as vasilhas lá que estão vazias, porque o Senhor proverá. E aí, uma coisa que me chama logo a atenção é o Salmo 37, lá no versículo 25, que diz o seguinte: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só que bacana. E neste episódio do Ministério de Eliseu, nós encontramos um exemplo cabal dessa palavra. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só que legal. E essa lição serve para mim, para você, nessa noite especificamente. Uma lição extremamente valiosa. Temos coisas em casa, no nosso dia a dia, na nossa história, que podem ser, temos coisas que podem ser, aos nossos olhos, coisas simples, coisas pequenas. Pode ser um movimento, pode ser um telefonema, pode ser um abraço, pode ser uma palavra de esperança, pode ser um WhatsApp, que seja. A vasilha de alguém pode estar vazia. E nós, com esse movimento, com essa ação, que pode parecer bem pequena, a gente vai fazer com que aquela vasilha de alguém que esteja necessitado, alguém que esteja carente de afeto, de cuidado, de oração, de carinho, aquela vasilha pode transbordar com um simples movimento nosso. Foi exatamente isso que o profeta fez. Tu tens vasilha? Tem poucas, então consiga mais, porque nós vamos fazer com que elas transbordem, e vão transbordar de tal maneira que você vai honrar todas as tuas dívidas, e você vai pagar suas contas e vai conseguir ainda viver com o resto que sobrar. E essa é a lição preciosa para mim e para você. O que a gente tem feito com as nossas vasilhas? As nossas vasilhas, elas estão de fato vazias? Se assim estão, é preciso que a gente consiga preenchê-las. De que maneira? Buscando a presença de Deus. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção: nós conhecemos pessoas que estão nas suas casas repletas de vasilhas, mas vazias, sem absolutamente nada, sem nenhum preenchimento.
E aí tem a minha responsabilidade e a sua como profetas que somos, para que a gente leve uma palavra, leve um abraço, leve uma oração, leve uma mensagem, para que aquelas vasilhas elas fiquem cheias de coisas que simbolizem e que registrem o carinho, o amor e o cuidado que Deus tem para com cada um de nós, para com todas as suas ovelhas. E eu queria deixar para vocês 3 perguntas para que a gente possa refletir nesse conteúdo tão simples, mas de uma profundidade tão importante. Se não, vejamos. Queria que você anotasse e pensasse nessas perguntas. Vamos lá. Que medos eu tenho para não viver uma fé extraordinária na provisão? Quais são os medos que eu tenho? De que maneira que eu preciso me movimentar e exercitar a minha fé para que eu consiga superar os meus medos e Deus consiga, de fato, prover a minha vida? Primeira pergunta. Vamos à segunda. Tenho exercitado a minha fé na provisão de Deus? Quando eu estou frágil, quando eu estou me sentindo convalescendo, por assim dizer, eu tenho colocado isso diante do trono de Deus, eu tenho colocado todas as minhas angústias para que o Senhor as conheça. É isso que eu tenho feito? Ou eu tenho buscado o apoio paralelo? Tenho buscado apoio em plataformas que de fato não vão me dar essa resposta que eu preciso ouvir? Deus está pronto para responder para mim e para você quando nós o buscarmos e o buscarmos de todo o coração. Terceira pergunta. Deus pode nos dar muito mais do que pedimos e pensamos. Como eu me aproprio desta verdade bíblica? O que eu preciso fazer para eu receber mais de Deus, mais do que eu pedi, mais do que eu pensei? Como é que eu posso fazer isso? Me aproximando dele, buscando o entendimento e o conhecimento. Porque muito daquilo que a gente pede ou que a gente pensa pode ser que não esteja no coração de Deus para a minha vida. Talvez não tenha serventia. E quando eu me aproximo de Deus, Ele tem a resposta para os meus anseios, para as minhas dúvidas e para as minhas petições. E de repente Ele tem um caminho melhor do que aquele que eu imaginei, do que aquele que eu projetei. Isso é para que a gente pense um pouco mais como as coisas acontecem no tempo de Deus e acontecem de maneira maravilhosa. Nós temos vasilhas nas nossas casas, vamos enchê-las e vamos encher as vasilhas dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, porque ao final de tudo nós somos um rebanho, e um rebanho que depende do nosso pastor, que é Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, boa noite.